Olá, seja bem-vindo ao 21º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Eu sou Ana Luísa Funchal e ao meu lado está Fabiano Melo, que é professor da rede LFG e da PUC Minas. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer porque o professor Fabiano Melo, além de ser o nosso palestrante, ele é o nosso entrevistador. Ele já foi nos anos anteriores e agora, mais uma vez, está conosco. Muito obrigada, professor. Na sua palestra, você falou sobre a cidade como direito. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais da abordagem da sua palestra agora. Obrigado, Ana. De fato, como você mencionou, a minha participação nessa edição do Congresso do Planeta Verde versa sobre a cidade como direito. E por que a escolha dessa temática? Na verdade, foi uma opção aí pela discussão do direito à cidade, como formulado originalmente por Henri Lefebvre na obra com o mesmo nome. Dizer, o que é o direito à cidade? Segundo Henri Lefebvre, o direito à cidade é um grito e é uma demanda. Isto é, tem duas dimensões. Eu posso olhar o direito à cidade como um grito ou como uma demanda. Como um grito, o direito à cidade ele se identifica com as pautas reivindicatórias urbanas, o movimento de reforma urbana, o movimento aí de reivindicação da moradia, entre outras pautas. Trata-se aí dessa dimensão que vem das ruas, não é acadêmico, é aqueles que estão reivindicando melhores condições de vida, acesso aos bens e valores fundamentais. E há uma segunda dimensão em Lefebvre, que é como uma demanda. Ele pensa a cidade como um projeto filosófico, político, por uma outra cidade, que não existe atualmente, mas que poderá existir. E, na minha fala, eu destaco fundamentalmente esta primeira dimensão, o direito à cidade como um grito, como uma reivindicação. E aí eu vou propor que o direito à cidade deve ser sustentável. Mas a pergunta é, o que é sustentabilidade? Não é esta sustentabilidade hegemônica que nós temos hoje. Na verdade, sustentabilidade é um termo da biologia, um termo que depois foi apropriado na década de 70 do século passado pelas ciências humanas e sociais. Você tem aí o conceito formulado por Sachs, né, o ecodesenvolvimento, na década de 70. Na década seguinte, a ONU lá tem um relatório Nosso Futuro Comum, ou relatório Brundtland, que traz o conceito clássico de desenvolvimento sustentável, mas todas essas leituras que nós temos são econômicas. E aí a minha crítica é, o que é sustentabilidade? Será que há uma única possibilidade, uma única forma de olhar a sustentabilidade? Será que essa terminologia não é uma cortina de fumaça? É uma terminologia que foi naturalizada, isto é, que não tem mais discussão, porque hoje tudo é sustentável. Você tem sustentabilidade econômica, ambiental, tem até namoro sustentável, eu costumo brincar, a ponto do César Latouche dizer, olha, é preciso ter aí a sustentabilidade do sustentável. Então, a minha fala vai falando que a cidade, o direito à cidade deve ser sustentável, mas sustentável para essas maiorias excluídas. Se o mundo é urbano, né, o modo de vida é urbano hoje, nós temos que pensar também esses grupos vulneráveis que nós temos aí, pessoas que têm acesso aos bens fundamentais. Até mesmo porque sustentabilidade para quem? Basta lembrar que metade das emissões de gases de efeito estufa que nós temos aí em todo o planeta são oriundas do consumo de 500 milhões de pessoas. Lembrando que nós temos 7 bilhões de habitantes nesse planeta e 500 milhões significam aí metade dessas emissões. Então, é preciso pensar o que é sustentabilidade e para quem. E aí eu vou propor também na minha palestra que o direito à cidade seja composto aí por 2 substratos. Primeiro, um substrato ético-político, e depois, um substrato jurídico. O que é o substrato ético-político? Ora, se a cidade é uma obra coletiva e o meio ambiente é difuso para todos, é só pegar lá o artigo 225 da Constituição, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, então tem que ter um sentido ético, político, o direito à cidade. A cidade como uma obra coletiva, não nessa sociedade de indivíduos que nós temos hoje, a construção de um sujeito coletivo nessa cidade. E eu vou articular também a questão do substrato jurídico. É preciso discutir a propriedade.
em especial a função social da propriedade. Nós temos livros e livros discutindo a questão da função social, mas, olha, se você quer pensar uma outra cidade, se não adequarmos, aí, implementarmos efetivamente a função social, tudo é um quimera. E o que é a função? Função, já diz lá o Celso Antônio Bandeira de Melo, aonde há função, tem primeiro um dever. E quando você cumpre um dever, é que você tem um direito. Ora, a propriedade tem que atingir, né, a sua finalidade, tem que contemplar a coletividade. Uma leitura meramente individualista de propriedade, ela é impossível ter uma cidade e os instrumentos urbanísticos não vão se efetivar com esse modelo que nós temos hoje. É preciso avançar na instrumentalização. Por isso, então, que eu trabalho esse substrato jurídico a partir da discussão da propriedade, né, da função social da propriedade, e pensar em outras alternativas, porque só com ela é que nós vamos conseguir materializar, efetivar aqueles instrumentos que estão consignados no Estatuto da Cidade. E, por fim, eu vou propor aí também, como instância, o território usado. É um conceito aí de Milton Santos. Eu vou propor o território usado como a instância para esse debate. Então, é basicamente nesse sentido que versa a minha participação nessa edição do Planeta Verde. Professor, dentro dessa abordagem, como é que o direito à cidade se articula com a teoria dos direitos fundamentais? Ana, de fato, eu faço também uma articulação do direito à cidade com a teoria dos direitos fundamentais. Eu vou dizer que o direito à cidade é um direito charneira. O que é isso? É um direito que vai articular a possibilidade de efetivação dos demais direitos. Na teoria dos direitos fundamentais, claro que numa simplificação, nós temos lá os direitos de primeira geração ou de primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos. Temos os direitos de segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. E, finalmente, uma terceira dimensão, que são os direitos difusos. Eu vou dizer, já que a cidade é o locus, né, desse tabuleiro complexo que nós vivemos hoje, é nela que nós vamos poder materializar esses direitos, todas essas dimensões, para falar tanto do âmbito individual, quanto do âmbito coletivo, difuso. Por isso que eu vou dizer, então, que o direito à cidade é um direito charneira, um direito de ligação a todos os demais. E nós precisamos pensar, então, o direito à cidade inserido dentro da teoria dos direitos fundamentais, fazer uma construção teórica nesse sentido, né, para tentar avançar, evidentemente, nas discussões. Bom, nós estamos vivendo num momento de muitos retrocessos em relação ao âmbito ambiental. Então, eu gostaria que você me dissesse como você vê essa flexibilização. De fato, Ana, eu tenho acompanhado nessa edição do Congresso Brasileiro de Direito Ambiental uma preocupação comum a todos, que é a flexibilização da legislação ambiental. Muitos dos palestrantes, daqueles que tiveram as entrevistas no canal do YouTube, ressaltando a PEC 65 e outros projetos, outras iniciativas legislativas que pretendem aí minimizar, flexibilizar a legislação. Isso é preocupante. Eu me recordo, Ana, que em 2010 e 2011 eu participei da então edição do Planeta Verde e eu tinha feito um alerta que a legislação brasileira passaria por um desmonte, não só o Código Florestal, como estava à época, mas também o CISNAMA e outros diplomas legais. Me preocupa, é angustiante, porque, de um lado, você vê as tragédias acontecendo, discutindo as mudanças climáticas, e você tem uma preocupação da jurisprudência ambiental em garantir institutos jurídicos, e, por outro, aqueles que têm uma preocupação eminentemente econômica, empresarial. Ora, nós temos que compatibilizar essas leituras. Se isso não for possível, tragédias, como nós acompanhamos nos meios de comunicação, elas vão continuar acontecendo. Serão reiteradas. E a vitimizar aí milhares, quiçá milhões de pessoas, né, em todo o planeta, e, no nosso caso, aqui no Brasil. Me preocupa, mas, por outro lado, a história é cíclica, a história está em movimento. Portanto, eu acho que as bandeiras reivindicatórias e a luta, o que nós acreditamos, devemos continuar escrevendo, verbalizando, fazendo essa discussão no âmbito político também,
aqui é acadêmico, mas também no âmbito político. Porque muitas vezes esquecemos que nós trabalhamos aí com o processo judicial, mas antes do processo, né, judicial, nós temos aí a legislação. Essa legislação, ela é feita por quem? Pelos nossos representantes. No âmbito federal, pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado. E antes disso, nós temos o nosso voto. Então, nós temos o processo político, que reflete no processo legislativo e, finalmente, no processo judicial. Então, está tudo interligado. Portanto, essas discussões devem acontecer no ambiente acadêmico, aqui a gente está produzindo, pensando alternativas, vai acontecer também no palco das discussões dos tribunais superiores, na primeira instância, mas também no âmbito político. E você que está nos acompanhando aqui nessas entrevistas no Planeta Verde, é claro, votando de maneira consciente, de candidatos que tenham propostas efetivas de proteção à vida, ao meio ambiente. Porque essa luta é uma luta de ética, né, da solidariedade, do encontro com o outro. Até o tema da minha palestra, o direito à cidade, é basicamente o direito ao quê? A esse território usado, a esse lugar onde nós vivemos, e esse lugar, diz aí a professora Maria Adélia de Souza, o lugar é o encontro da solidariedade, o encontro dos saberes, do conhecimento, mas o encontro solidário entre todos nós. E isso só pode acontecer, evidentemente, quando nós temos aí uma legislação protetiva, mas, mais importante, que nós, enquanto cidadãos, enquanto profissionais, possamos conjugar esses valores que estão aí consignados constitucionalmente, em última análise, a solidariedade, a ética, como valores de mundo enquanto ser humano. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, professor. Nós agradecemos a sua presença e chamamos todos vocês para continuarem acompanhando as demais entrevistas que realizamos aqui no canal do YouTube do Planeta Verde.